Olá! Estamos aqui às 17 horas em ponto, na nossa 29ª live de segunda. Vamos deixar o pessoal começar a entrar aqui um pouquinho para a gente entrar no assunto. Assunto muito bacana, muito importante. Eu tenho uma amiga que fala que ela reza para o Wilton todos os dias por ele me aguentar, né, por tanto tempo. E vocês estão aqui há 29 semanas comigo, então vou ter que pedir para ela começar a rezar por vocês também, por vocês estarem me aguentando aqui por tanto tempo. São 29 semanas seguidas, sem furar nenhum dia, nenhuma semana, desculpem. Toda segunda-feira estamos aqui batendo ponto. E hoje, gente, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que ninguém te conta, né? Porque o marketing, ele é muito falado, ele é muito comentado por todo mundo. Muita gente até afirma que é o grande segredo aí do sucesso dos escritórios, mas no fundo, ele é importante, mas não se justifica sozinho. A gente precisa acrescentar outras coisas para fazer com que esse combo aí funcione. Então, por isso que eu quis falar sobre esse assunto hoje. Sejam todos muito bem-vindos, quem está entrando aí. Espero que vocês fiquem aqui com a gente até o final. A nossa live, ela tem uma duração aí de aproximadamente 30 minutos, tá? E pode ser que passe um pouquinho ou não, mas em regra que ela tenha duração de 30 minutos. E a ideia é que vocês tenham um conteúdo prático, né? Um conteúdo simples e que possa te ajudar aí, que você possa começar a aplicar aquilo que a gente vai conversar aqui no dia seguinte. E na live de hoje, muito mais que trazer um conteúdo prático para vocês, eu queria convidá-los à reflexão também, tá? Queria convidá-los a pensar um pouquinho sobre a prospecção de clientes, sobre como funciona esse mundo da prospecção de clientes e como você efetivamente vai parar de ficar batendo cabeça, tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e vai começar a focar no que importa, no que é fundamental para que você consiga realmente trazer novos clientes para o seu escritório e fechar novos contratos, tá joia? Então vamos ao que interessa, vamos começar a falar do tema da live. O nosso tema de hoje é: só o marketing jurídico não te fará fechar contratos. E isso choca, né? Porque eu tenho percebido que marketing jurídico é um tema que está muito em alta. A gente fala muito sobre marketing jurídico. Todos os Instagrams que eu entro aqui, eu percebo que as pessoas realmente têm falado muito sobre marketing jurídico. Mas o que ninguém te conta e o que muitas vezes a gente não para identificar é que o marketing sozinho, ele não vai mudar a sua realidade. Ele não vai ser suficiente para o que a gente quer no final das contas, que é fechar novos contratos. Só ele não vai fazer a sua roda girar. Então a gente precisa ampliar o campo de visão, tá? E eu vou explicar para vocês exatamente por que a gente precisa ampliar esse campo de visão e o que a gente tem que fazer para além do marketing jurídico para conseguir efetivamente fechar contratos. Não só trazer potenciais clientes, mas fazer com que esses potenciais clientes que chegam até nós se transformem em contratos fechados. Primeiro, para a gente começar, vocês precisam entender o que é o marketing jurídico e o que ele faz, para depois entender o que a gente precisa fazer para além dele para conseguir fechar o contrato. Quando o cliente ele está em busca de um serviço jurídico, ele passa aqui, gente, por uma jornada, né? A jornada do cliente que a gente chama. E o ponto inicial, o ponto de contato dele, o primeiro ponto de contato é o marketing. Então, é por intermédio do marketing que esse cliente vai saber efetivamente que você existe, que esse cliente vai ter consciência do seu trabalho, de quem é você e que você é alguém que pode resolver o problema dele.
Então o marketing jurídico, ele serve para que as pessoas descubram que você exista, para que esse cliente venha até você. E esse marketing, ele pode ser feito de várias formas, né? A gente pode fazer marketing no Instagram, a gente pode fazer marketing no Google, a gente pode fazer marketing no YouTube, a gente pode fazer marketing por intermédio de uma assessoria de imprensa. Então nós temos hoje diversas maneiras de fazer esse marketing. Mas todas as formas de marketing têm o mesmo objetivo: fazer com que esse cliente entre em contato com você, fazer com que ele conheça, tenha o primeiro contato com o seu trabalho. E é até aqui que vai o trabalho do marketing. Quando o cliente se coloca ali, procura você, quando ele diz: olha, doutora Cássia, eu estou interessado em saber um pouco mais. Então o trabalho do marketing, ele vai até aqui, nessa entrega do potencial cliente. Só que esse cliente, ele não vem fechado, ele não vem totalmente convencido de que você é a melhor escolha para ele. Muitas vezes, ele já conversou com outros advogados, ele já passou por outros escritórios, ele já viu outros sites, ele já olhou outros Instagrams, ele já viu outras reportagens e ele está indeciso, ou ele ainda não sabe efetivamente o que ele precisa fazer para resolver o problema dele. Ele viu lá por alto que você pode ser a pessoa que vai solucionar o problema. Então ele não chega completamente fechado. E aí, a partir do momento em que ele faz o primeiro contato com você, dali por diante, dali para frente, esse cliente vai ser conduzido pelo comercial. Nós chamamos de comercial, que é o setor aí de dentro do seu escritório que vai recepcionar esse cliente e fazer com que ele caminhe um pouquinho mais nessa jornada para chegar até o fechamento do contrato. Percebam como são duas coisas dissociadas, mas que andam completamente juntas. O marketing, ele faz um trabalho de exposição da figura, né? Ele mostra para as pessoas o que você faz. E o comercial, ele é o corpo a corpo. Aquela pessoa já se interessou por você, já se interessou por saber um pouco mais. E agora você precisa melhorar ainda mais essas expectativas que ele tem e cumprir efetivamente com aquilo que você prometeu, fazendo um atendimento de excelência do início ao fim, para que essa pessoa perceba: puxa, realmente, aquilo lá que a doutora me prometeu, lá na propaganda dela, no anúncio, enfim, aquilo que ela falou que faria, aquele tipo de serviço que ela falou que prestaria, realmente aqui eu estou passando por essa experiência dentro do atendimento dela. E muito mais do que isso, a gente precisa entender o seguinte: quando o potencial cliente chega aqui no teu comercial, é a tua oportunidade. Você está com o pé na bola para chutar e fazer o gol, é o contato direto com o cliente. Então é aqui que você vai dar o seu maior show, né? É nessa relação com o cliente. E para que isso tudo funcione, né? Para que isso tudo gire, vocês precisam estar com tudo muito bem estruturado. Não só o marketing, mas também o que vai acontecer dentro do comercial. De nada adianta ter um marketing maravilhoso e ter um péssimo atendimento. Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente vai comprar alguma coisa e você entra ali no Instagram de uma loja, você entra num site de algum lugar e vê aquilo ali: puxa, que bacana, achei uma roupa aqui que eu gosto, um negócio lindo, a propaganda tá maravilhosa, o modelo tá perfeito, o look tá incrível. Aí você vai, chama aquela loja no direct, eles demoram um dia inteiro para te responder ou nem te respondem. Ou você chama ali no WhatsApp, eles respondem, é um robô que te recepciona, ou eles respondem de qualquer jeito, você não consegue continuar a conversa com aquela pessoa. E aí, aquela compra, ela perde a graça. Ela só vai acontecer mesmo se você estiver assim, precisando daquilo e quase morrendo de necessidade. Senão você vai buscar um outro lugar que te atenda melhor. E muitas vezes aquela loja, aquela empresa investiu horrores para ter o cliente na mão. Quando ela tem, ela perde porque o atendimento dela está desorganizado, o atendimento dela não segue um passo a passo, não é bacana. E é isso que a gente tem que pensar, tá, gente? Esqueçam essa história de que a advocacia não é uma empresa. É sim, mesmo que você seja uma pessoa só, mesmo que você esteja começando, mesmo que você esteja sozinho,
pense nisso. Se você está sozinho, você ainda tem poucos processos. Trate cada cliente como se ele fosse único, como se ele fosse aquele cliente da sua carreira, o cliente mais importante da sua carreira. Porque com isso você vai melhorando a tua forma de atender, vai melhorando o teu processo de atendimento, vai se tornando alguém mais inteligente nessa área de vendas. Então, a gente vai ganhar dos dois lados. O cliente vai ganhar porque ele está tendo um atendimento maravilhoso e único, e você vai ganhar em expertise nisso também. E vai ganhar alguém que vai falar bem do seu trabalho para outras pessoas. Então, mesmo que você esteja sozinho, que você não tenha uma equipe para fazer isso por você, faça. E faça do jeitinho que a gente vai conversar aqui. Porque o marketing e as vendas, eles são dois lados da mesma moeda. Um não sobrevive sem o outro. Você precisa dos dois para fazer a roda girar. Vocês não conseguem comprar nada com uma moeda que tem um lado só. E dentro do marketing e do comercial é a mesma coisa. Os dois precisam estar coladinhos. Tá joia? Vou repetir, não adianta nada ter um marketing maravilhoso, fazer um marketing jurídico incrível, mas ter um atendimento falho, um atendimento problemático. Para que a pessoa feche o contrato com você, ela precisa ter uma excelente experiência do início ao fim do teu processo de vendas. Ela precisa ter aquela experiência inicial ali no marketing muito boa, mas também passar pelo seu processo de vendas de uma maneira interessante. É claro, gente, que aqui eu estou falando até o fechamento do contrato, mas a gente precisa pensar nisso no processamento de todo o trabalho, né? Porque depois que fecha-se o contrato não acaba aqui, né? O cliente vai estar dentro do seu escritório. Então a prestação de serviço também tem que ser muito boa, também tem que ser muito ágil daqui para frente, né? É todo um processo, mas hoje a gente escolheu fazer um recorte, falar até o fechamento do contrato. E o que vai fazer com que o teu atendimento seja diferente, seja diferenciado dos outros atendimentos, dos outros advogados? Você precisa ter um processo de vendas. Quem está aqui me acompanhando já ouviu falar nisso? Tem um processo de vendas? Se tiver, pode me mandar aqui nos comentários, porque isso é muito importante, tá, gente? Tenham um processo de vendas. Cássia, pelo amor de Jesus, eu nem sei o que é um processo de vendas. Eu só sei o que é um processo judicial, mas processo de vendas eu nunca ouvi falar. Eu não sei o que é. Me explica. Gente, o processo de vendas é uma coisa que está inserida dentro do seu comercial. E de uma maneira bem simplória, né? São todos os passos que aquele cliente vai percorrer ali dentro do seu atendimento, do momento em que ele faz o primeiro contato, ou que você faz o primeiro contato com ele, até o momento em que ele assina o contrato. Nesse interregno aqui. Então é o passo a passo que o seu cliente vai seguir, que o seu potencial cliente, porque ele ainda não é seu cliente, vai seguir. São as etapas que ele vai seguir do momento em que ele faz contato com você até o momento em que ele fecha esse contrato. Isso é um processo de vendas. E mesmo que você esteja sozinho, você precisa ter um processo de vendas. Você precisa ter essas etapas muito bem delineadas. E eu vou explicar para vocês por quê. E vou explicar também por que isso te diferencia dos demais advogados. Porque isso vai fazer com que você feche mais contratos que os outros advogados. Primeiro ponto. Eu vou dar um exemplo antes de explicar esses motivos, como que funcionaria em um processo de vendas. Exemplo das etapas, né? Contato inicial, triagem, solicitação de documentos, agendamento de reunião, envio de proposta, fechamento de contrato. Olha só como as etapas estão bem delineadas aqui, como o passo a passo está bem delineado, né? Primeiro o cliente, ele passa por uma triagem, a gente faz o primeiro contato, ele passa por uma triagem, depois eu solicito documentos, depois eu agendo uma reunião, depois que eu agendo essa reunião eu envio a proposta, depois que eu envio a proposta ele fecha o contrato.
Vocês estão vendo passo a passo? Isso é um processo de vendas, tá? Isso é um processo de vendas em resumo. E o seu pode ser diferente do que eu tô falando aqui. Eu só trouxe um exemplo bem simplificado para vocês entenderem e terem clareza do que eu estou falando. Ok, Cássia, eu já entendi o que é um processo de vendas, eu já entendi eu já entendi como funciona o processo de vendas, mas eu quero saber para que eu preciso ter um processo de vendas. Primeiro, isso vai te trazer mais segurança para tratar com aquele cliente. Quando o cliente vem e você sabe exatamente o que fazer e o que dizer, você sabe quais passos seguir, isso te deixa mais seguro para atender aquele cliente, para lidar com aquele cliente. E isso já é um ponto muito positivo para quem está começando a carreira. Por que isso é um ponto positivo para quem está começando a carreira? Porque a gente se sente inseguro quando está começando, a gente tem receio de atender o cliente, a gente tem receio de não saber o que dizer, né? Não saber como conduzir, para onde conduzir. E esse processo delimitado, ele vai te trazer essa segurança. Segundo ponto, ele vai padronizar o seu atendimento. Isso faz com que o seu atendimento fique mais rápido, fique mais eficiente, fique melhor. E traz autoridade. A segurança, ela está muito ligada à autoridade. Então isso vai gerar valor para aquela pessoa que está sendo atendida ali. Só essas coisas que eu falei aqui, gente, já justificariam ter um processo de vendas, né? Só isso aqui que eu falei já justificaria, tá? Mas ainda tem muito mais, muito mais. Vocês estão percebendo que fechar um contrato vai muito além do marketing jurídico? Vocês estão conseguindo chegar até aqui comigo e perceber que o marketing jurídico é só a pontinha do iceberg? Que para baixo existe uma pedra gigante que a gente também tem que trabalhar, também tem que ultrapassar e que você não pode dar a volta, você precisa se encontrar com essa pedra, você precisa trabalhar isso aqui que eu estou falando. O processo de vendas, gente, ele acaba se tornando mais importante do que o marketing. Por quê? Se eu te trouxer 100 potenciais clientes e você não tiver um processo de vendas, você vai perder esses 100 potenciais clientes. Agora, se eu tiver um processo de vendas redondinho, você pode me trazer 100, 200, 300 que eu vou conseguir dar conta de fechar esses contratos. Analisar se são bons clientes. Se eu estiver preparado para receber, eu tenho uma eficiência muito maior e a probabilidade muito maior de fechar esses contratos. Percebam como isso é importante, como isso é fundamental. A Bianca está falando aqui e é muito real mesmo, Bianca. Um tem que andar de mãos dadas com o outro, um complementa o outro. E a gente esquece do comercial, a gente esquece do processo de vendas, a gente só fala de marketing jurídico. Então vamos começar a olhar para esse outro lado da moeda, né? Porque ele é fundamental. E ter um processo de vendas, ter um procedimento interno ali, para muito além daquilo que eu falei anteriormente, ele vai padronizar de uma forma que, se amanhã o teu volume de clientes aumentar, ou você quiser aumentar o teu volume de clientes e precisar contratar uma pessoa para fazer isso por você, vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil, porque essa pessoa, ela vai ser treinada a fazer igualzinho você está fazendo e está funcionando. E o que vai acontecer? Ela vai se tornar um segundo você. É óbvio, gente, que cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem as suas características. O processo de vendas é muito mais do que um passo a passo, tá? Ele é muito mais profundo do que isso. Mas, para iniciar esse processo, ele vai fazer com que o treinamento de uma nova pessoa seja muito mais fácil. E as pessoas que estão chegando, que vão passar ali por esse atendimento para serem atendidas por você, elas vão sentir que elas estão falando sempre com a mesma pessoa, que elas estão dentro de um processo realmente de atendimento, de um processo jurídico, do início ao fim, tá? Então, esse processo ele é muito importante também para essa padronização, para criar uma equipe, tá? E para além de tudo isso, além de ter um processo, você precisa controlar esse processo
processo em algum lugar. Essas etapas precisam estar registradas em algum lugar. Se você está começando, você vai usar uma planilha. Colocar lá as etapas na planilha, para colocar cada cliente em cada etapa bonitinho, a data que você vai fazer contato com ele novamente. Se você já tem condições, né, ou já quer, você pode fazer isso tudo dentro de um sistema. A gente chama esse sistema de controle aí do processo de vendas de CRM, mas tem muitos sistemas de acompanhamento, controle e acompanhamento de processos para advogados em que você consegue estruturar um CRMzinho ali para você. Você consegue estruturar esse processo lá dentro e controlar essas etapas que a gente está falando, do jeitinho que eu disse. Mas se você não tem condições de arcar com o sistema, ainda não tem clientes para isso, acompanhe em uma planilha. E eu vou explicar por que você precisa acompanhar isso em uma planilha. Vamos pensar aqui do início ao fim, tá? Primeiro passo, criar um processo de vendas. Você vai ter que criar qual é o passo a passo. Gente, esse passo a passo é criado com base em algo que você já faz, né? Você só vai melhorar, você só vai estruturar de uma maneira melhor. O que você faz hoje quando o cliente faz contato? Ah, doutor, eu faço a triagem inicial, depois eu solicito documento, depois eu faço isso, aquilo, lista isso tudo. Depois que você listou esse passo a passo, porque normalmente essas coisas elas vão se repetindo, né? A gente acaba de forma inconsciente fazendo mais ou menos da mesma maneira. E aí você vai a partir daí criar um padrão e melhorar o que você já faz, né? Evoluir o que você já faz. Pense naquilo que já está sendo feito e melhore. Não precisa criar algo do zero, a não ser que você nunca tenha atendido alguém. Aí você pode criar algo do zero. Sugiro que converse com colegas, com quem já está aí no campo de batalha, para conseguir levantar essas informações também de outras pessoas e montar o seu processo. Depois que você montou esse processo, você vai inserir ele numa planilha ou vai criar ele dentro do seu sisteminha ali de acompanhamento, ou vai comprar, vai pagar por um CRM, que é um sistema de acompanhamento mesmo. E a partir daí, com tudo isso já controlado, você consegue potencializar as suas vendas, você consegue potencializar o fechamento de contrato. Então, isso aqui vai te trazer um diferencial. Mas, Cássia, como que eu potencializo meu fechamento de contratos? Gente, se vocês têm um processo, se vocês estão seguindo esse processo do início ao fim, e aí vocês vão ter todas as vantagens que eu já falei lá atrás, né? E vocês estão controlando esse processo, você controla a jornada do cliente. Você faz com que, você que dá aquele empurrãozinho para que esse cliente pule para a próxima etapa. É você quem tem o controle do processo e não o cliente. Ele não vai ficar o Léo, faço contato com a doutora quando eu achar melhor ou quando eu bem entender. Não, você vai conduzir esse cliente para o próximo passo. É aí que está o ponto, é aí que está o lance. Então, se o cliente fez contato comigo, ele já passou pela triagem, ele já passou pela solicitação de documentos, mas ele não está me enviando os documentos, eu vou cobrar. Oi, dona Maria, tudo bem? A senhora ficou de me enviar a documentação, eu preciso desses documentos para dar andamento aqui no seu atendimento. A senhora consegue me enviar hoje até o final do dia? Eu coloco você nas prioridades. E aí, dona Maria, nossa, doutora, eu tinha esquecido, eu vou fazer isso agora. E dona Maria vai lá e manda os documentos. E aí você já passa ela para a próxima etapa. Analisou os documentos, que é o agendamento de reunião. Vocês estão percebendo, gente, que como ter esse controle vai fazer com que você controle o seu processo de vendas e faça o cliente pular de uma etapa para outra até chegar na etapa final, que é a etapa do fechamento do contrato? E muito mais do que isso, você também vai conseguir fazer uma coisa que todo mundo fala muito, mas que é bem nebuloso pra gente, que é levantar os seus números. Se você tem uma planilhinha ou um sistema em que você acompanha todo o passo a passo desse cliente, você consegue saber quantos clientes você recebeu o contato,
Quantos clientes você solicitou documentação? Quantos clientes você agendou reunião? Quantos clientes você enviou proposta? Quantos clientes você fechou contrato? E aí você começa a perceber nesse seu processo de vendas em que momento você está tendo um problema, em qual parte dele você está errando, o que está sendo o seu gargalo, onde você precisa concentrar os seus esforços para melhorar. E é a partir daí você vai melhorando cada vez mais o fechamento de contratos, vai potencializando. Vocês estão percebendo como que esse lance do comercial é fundamental e ele chega a ser fundamental num nível indispensável? Esse acompanhamento, ele é indispensável. Se você não está fazendo isso, comece a fazer hoje, comece a fazer agora. Não tem como crescer na advocacia sem acompanhar o processo de vendas, sem ter esse passo a passo delimitado, sem ter uma planilha de acompanhamento ou um sistema de CRM para acompanhar esses clientes. Se você não está fazendo isso, pare tudo que você está fazendo, mas, se for prazo, você protocola o prazo antes, depois você para, tá? Pare o que você está fazendo, crie o seu processo de vendas, crie a sua planilha de acompanhamento e comece a fazer isso agora. Você já está atrasado, já está muito atrasado. Faça, porque isso vai ser fundamental. Olha quantas coisas positivas eu já falei a respeito do comercial, do processo de vendas, como que isso vai te trazer um diferencial diante dos outros advogados, principalmente daqueles que estão começando. Gente, se você é um advogado que está em início de carreira e já tem tudo isso aqui que eu falei, você está anos-luz na frente de quem já está há um bom tempo no mercado. Porque eu conheço muito escritório de advocacia com muito tempo de mercado e que não faz ideia do que seja um processo de vendas, que é uma bagunça, que não dá retorno, que não acompanha os processos, que não conhece os clientes. E você que está começando já está começando na frente, fazendo isso que eu falei. E olha só, vou trazer mais benefícios ainda. Se você, além de tudo isso, se você tem esse processo de venda estruturado, está acompanhando, você também deve anotar por que os clientes estão te dizendo não. Quais são os motivos pelos quais esses clientes estão te dizendo não? Todo mundo chama isso de objeções, né? Eu quero facilitar para vocês. A objeção nada mais é do que o motivo pelo qual o cliente está te dizendo não. Anote esses motivos. Por quê? Isso vai ser bagagem para várias coisas aí dentro do seu dia a dia. Primeiro, se você sabe por que o teu cliente está te dizendo não, você sabe o que precisa melhorar para que ele diga sim, não é mesmo? Ou, se ele está te dizendo não por uma coisa que não tem como melhorar, né? Que é um medo, alguma insegurança interna dele. Por exemplo, aqui no escritório às vezes acontece. Doutor, eu não tenho costume de contratar advogado online, que faz esse trabalho todo online. Hoje em dia tem muita fraude por aí, tem muito golpe, eu tô com medo. Isso é uma coisa que não é um problema seu, é um receio interno dele, mas também é uma objeção. Você vai criar alguns argumentos, já vai deixar isso pré-pronto, para quando isso acontecer, você conseguir contornar. Você já vai estar com o discurso na ponta da língua, para contornar essas objeções dos seus clientes, para contornar esses nãos, que às vezes eles precisam ser contornados. Às vezes o cliente quer que você contorne e você fica com aquele receio. Então, quando você anota por que o teu cliente está te dizendo não, você melhora o seu atendimento, você melhora o seu processo de vendas, você descobre ali quais são os seus pontos fracos. Todo mundo tem ponto fraco, tá? Parem de levar para o lado pessoal, não é pessoal, tá? Todo escritório tem ponto fraco, toda loja, todo mundo que presta serviço tem um ponto fraco no atendimento. Por isso que a gente fica em constante evolução. E anote os nãos, para você melhorar o teu processo de vendas, para você melhorar o seu atendimento, para você criar ali todos os argumentos para quebrar essas objeções.
Isso vai fazer muita diferença no tete-a-tete com o cliente. Você já está com o texto pronto, você não está ali pensando, ai meu Deus, o que eu vou falar para ele se ele disser que não gosta de escritório à distância? O que eu vou falar para esse cliente? Você já vai ter tudo ali na ponta da língua. E você também pode descobrir que às vezes você está fazendo marketing para o público errado. Você está falando com as pessoas erradas. Então essas pessoas não vão fechar com você mesmo. E aí o problema não está no teu processo de vendas. O problema não está no teu atendimento. O problema está lá no marketing. Eles estão trazendo pessoas que não são as pessoas que você está buscando para comprar o teu serviço. E a gente descobre mais uma coisa. Não tem como, gente, isso tudo aqui que eu te falei, se você fizer direitinho, seguir esses passos todos, não tem como você não estar na frente. Não tem como. Porque eu lhes garanto que a maioria das pessoas tem preguiça de fazer isso aqui que eu estou falando. Não para. Acha que crescer na advocacia é fazer uma pós-graduação em direito. E se você quer empreender no mundo jurídico, se você quer seguir carreira solo, não é isso que vai te fazer crescer. Exatamente, Bianca. Empreender é uma constante evolução. Você precisa aprender todos os dias. Ai, Cássia, mas eu quero ser uma advogada autônoma. Tá empreendendo. Precisa crescer todos os dias. Precisa ter um processo de vendas, mesmo que você vá fazer sozinha. Por todos esses motivos que eu lhe falei. Ai, Cássia, meu sonho é montar o meu escritório de advocacia, ter pessoas trabalhando para mim. Tem que fazer isso. Tem que ter o processo de vendas. Até porque, se você não tem um processo de vendas estruturado, como é que você vai conversar com o seu marketing? Se você contratou alguém para fazer aí o marketing do seu negócio, como é que você vai gerenciar isso? Como é que você vai conversar com essas pessoas, analisar o que vem de lá, dizer, olha, o público está vindo bom, ah não, o público está vindo ruim, com base em quê você vai fazer isso? Se você não faz ideia do que está acontecendo dentro do teu processo de vendas, se você não sabe nem de onde está vindo o teu cliente direito, se você não sabe por que ele está te dizendo não. Então, gente, vocês precisam começar a entender que o marketing jurídico sozinho, ele não é a bala de prata. Não é o que vai fazer você fechar contratos. Ele vai te trazer potenciais clientes. Ele vai te trazer um monte de gente interessada. Mas se você não souber o que fazer com esses clientes daqui para frente, você não vai fechar esses contratos. Muito pelo contrário, vai sair um monte de gente falando mal de você, falando mal do seu serviço por aí. E isso é muito pior do que não ter o cliente, que não fazer o atendimento. É isso que vocês precisam começar a entender. Eu estou falando isso desde o início da live porque eu quero que fique muito claro. De nada adianta a gente pagar rios de dinheiro, contratar uma empresa que vai fazer um puta marketing jurídico pra gente, ou fazer sozinho, porque tem gente que é muito bom nisso. E eu acredito muito que o marketing ele não deve ser terceirizado, que a gente tem que controlar e gerenciar isso também, tá? Você pode ter alguém fazendo o operacional do seu marketing, mas você que vai criar as estratégias, você que vai gerenciar, né? Você que vai cuidar disso. Não adianta nada você ter um super marketing e não conseguir saber como fazer com esses clientes dali pra frente, não saber construir um processo de vendas. E se você fizer o que eu te expliquei aqui, você vai perceber que essa construção é mais simples do que parece, mas precisa se debruçar, precisa aprender, precisa olhar para o que está fazendo e tentar melhorar, ok? Gente, eu até brinquei no início da live para quem entrou agora que nós estamos na nossa 29ª live. Vocês estão aqui comigo há 29 semanas. Eu tenho uma amiga que reza todos os dias, ela fala isso, tá? Ela fala na minha cara, pro meu esposo, porque ela disse que precisa de muita oração para ele me aguentar por tanto tempo, né? Por tantos anos.
como nós estamos aqui há 29 semanas juntos, eu vou pedir para ela incluir vocês também nas orações dela, porque vocês também estão me aguentando há muito tempo. Gente, brincadeiras à parte, a ideia aqui é trazer um conteúdo para que vocês realmente mudem a mentalidade, mudem o mindset, mudem a visão da advocacia, entendam o que faz a gente rentabilizar mesmo, ganhar dinheiro, e não tá na parte técnica somente do advogado, tá nesses outros detalhes que a gente precisa começar a aprender. Não fica só ouvindo diquinha, se aprofunde, comece a assistir lives, a conversar com pessoas, a ter mentores, pessoas que vão abrir a cabeça de vocês, que vão mudar a perspectiva de vocês da advocacia. Porque o mundo do empreendedorismo jurídico, ele é muito maior do que a gente imagina. As oportunidades estão aí e a gente precisa entender como fazer para agarrar essas oportunidades. Nós estamos no melhor momento para empreender na advocacia. O digital está aí, a gente pode fazer um mundo de coisas que antigamente ninguém nem pensava. Então vamos começar a cair a ficha, sabe? Vamos começar a abrir a cabeça, vamos começar a olhar para os lados, para além de coisas que todo mundo já faz aí no mais do mesmo. Vamos começar a evoluir enquanto empreendedores, vamos vender direito, porque assim as coisas vão começar a caminhar para todos nós, não só para uma turma aqui que sabe como fazer, vocês também têm esse potencial, então façam. E eu queria dizer o seguinte, eu tô aqui há 29 semanas, igual eu já falei, vou continuar aqui nas nossas lives de segunda. Muito obrigada, Bianca, você é uma querida, obrigada mesmo por acompanhar aqui sempre. Eu vou continuar aqui toda semana, tá? Toda segunda-feira, e eu quero ajudá-los. Eu quero que vocês me digam quais são os problemas que vocês estão tendo aí no atendimento com o cliente. Cássia, eu mando mensagem para o cliente não me responde, ou eu falo com ele e eu tô com uma dificuldade de saber para onde que eu conduzo ele, eu recebi ligação, o que eu faço uma triagem, eu já peço documentação, tô meio perdidão. Vocês vão perceber que cada área do direito, né, cada serviço que a gente presta, tem ali um fluxozinho um pouco diferente, dá para fazer diferente. Então vocês vão precisar adaptar para a realidade de vocês. Me enviem essas dores que vocês estão sentindo por direct, porque eu adoro conversar com vocês lá. Quem já me segue há mais tempo, já trocou uma ideia comigo lá, sabe que eu ajudo mesmo, que eu falo. E essa sua dúvida, essa sua dificuldade pode ser a dificuldade de outras pessoas. E aí a gente pode muito bem preparar uma estratégia para você e eu vou preparar uma live com esse tema, né? A gente traz aqui conteúdo totalmente gratuito e eu vou preparar uma live com esse tema para que vocês aproveitem ainda mais, para a gente aprofundar ainda mais e resolver essas dores que vocês estão sentindo. Quem está sozinho precisa de alguém para trocar ideia. E é isso que eu quero que vocês façam comigo. Me mandem mensagem, a gente vai conversar, vai trocar ideia junto e vai conseguir resolver esse problema e vamos trazer mais conteúdo aqui nas próximas semanas. Eu também, para quem me segue, tá vendo os meus stories lá, tá vendo meu feed, sabe que eu tô com coisa boa vindo por aí. Eu tenho certeza, daqui a pouco eu vou lançar o meu curso, vocês vão amar. É um material assim, não tem como não amar, tá muito legal, tá ficando muito bom, mas ainda é surpresa, depois eu vou contar pra vocês mais pra frente. Mas assim, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, estou fazendo com muito amor, com muito carinho. E não esqueçam, me enviem por direct os problemas de vocês, as dores que vocês estão sentindo. A gente vai continuar esse bate-papo aqui nas próximas segundas, nas próximas lives, e eu vou conversar com vocês lá. Tá joia? Quero agradecer muito a participação de quem esteve aqui até agora, conversou comigo, né? E que sempre está aqui comigo também. Um beijo no coração de vocês e até segunda-feira que vem. Espero aqui às 17 horas na próxima live de segunda.